Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Rogério Oliveira, terapeuta ocupacional, novamente com vocês. E eu resolvi aparecer de novo aqui para tirar algumas dúvidas que o pessoal tem mandado, tanto para mim pessoalmente, como tem mandado na Associação Procura da Ela, com relação às órteses. Que tipo de órteses eu uso e para quê? A órtese é um recurso de tecnologia assistiva. O que isso significa? Que é um recurso tecnológico que o ideal é que eu use dentro de um processo terapêutico com um profissional, o terapeuta ocupacional, me acompanhando, para evitar que eu tenha qualquer problema no futuro ou que essa órtese me cause prejuízos ou me cause danos ou até, ao invés de melhorar, piore a minha situação. Mas só para vocês terem uma ideia, porque eu tenho visto no grupo bastante gente com dúvida, principalmente em relação do que usar e em locais no Brasil onde na verdade eu não tenho um terapeuta ocupacional ou não tenho um profissional que consiga me orientar. Então eu separei algumas órteses aqui para vocês darem uma olhada e para entender o princípio. Eu espero ajudar um pouquinho nisso, tá? Então a primeira coisa, lembrem comigo daquela live que eu fiz na Procura da Ela, naquela transmissão, falando do padrão de mão, que a gente tem bastante na esclerose lateral miotrófica, que é esse padrão aqui, que eu fico com a palma da mão espalmada, polegar lateralizado. A gente chama isso de mão simiesca, porque ela lembra a mão dos símios mesmo. Então fico com esse padrão, uma mão que eu não consigo pegar nada. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa mão, normalmente a gente, para descansar, a gente coloca a pessoa sentada com a mão espalmada. Então a gente faz isso, coloca uma almofada no colo e bota ela espalmada. Isso, com o tempo, acaba com o arco da mão. Já vou falar que é arco da mão para vocês entenderem. E aí que dificulta bastante? Ela fica alongando a musculatura interna aqui da mão e causa um desconforto que o próprio paciente, os pacientes que passam comigo lá na Unifesp, referem que não conseguem nem dizer o que é, mas é um incômodo. Então a primeira dica para vocês é bolinha, qualquer bolinha mais firme. Eu peguei essa aqui só de exemplo, que era a que eu tinha aqui. Vocês vão cortar ela na metade e fazer uma meia lua. Então vocês vão deixar a mão apoiada, quando deixar para descansar, em cima da bolinha. Perceberam que forma uma conchinha? Isso aqui são os arcos da mão. Eu tenho 3 arcos na mão que formam essa conchinha, que é a concha funcional da mão. Se a mão não tiver assim, eu não consigo pegar nada, ok? Então, primeira dica, bolinha, corta no meio. Quando eu deixar descansando, deixo descansando em cima. Dá pra ver claramente aqui que ficou o arco ao invés daquela mão espalmada, tá? Dica 1. Segunda dica, normalmente a musculatura de dentro da mão ela vai embora primeiro, então isso é complicado porque assim, eu perco essa musculatura que ela é pequena e aí eu fico com a musculatura do antebraço aqui. Então se vocês olharem aqui, músculo aqui e aqui. Essa musculatura do antebraço, ela faz flexão dos dedos e do punho. Essa musculatura de trás faz extensão do punho e dos dedos, tá? E aí o que acontece aqui? Se eu tô com essa musculatura fraca e eu uso a daqui para compensar, que é o que normalmente o nosso cérebro faz, ele dobra o punho também. Dobrou o punho, acontece o que a gente chama de efeito tenodese. Efeito tenodese é aqui, ó, dobra o punho, os dedos automaticamente se abrem, dificulta eu pegar qualquer coisa, tá? Se eu segurar o punho aqui, ó, vocês veem que na extensão de punho, que é ele para trás, os dedos automaticamente se dobram. E aí fica mais fácil pegar as coisas aqui. Então uma dica interessante, desde aquelas órteses de farmácia que travam o punho aqui, direciona o movimento dessa musculatura direto para os dedos. Facilita o uso da mão por muito mais tempo. Ou, por exemplo, posso usar uma órtese fabricada, essa aqui feita por terapeuta ocupacional, diretamente na mão, ok? Você encaixa ela certinho aqui. Essa foi feita mais ou menos na minha mão. Vocês olharem aqui dá pra ver certinho, né? O punho fica estabilizado. Não consigo mexer o punho e a mão fica bem funcional. Eu consigo segurar as coisas com mais força aqui. E o polegar fica solto para eu conseguir fazer a pinça, ok? Então essa é a primeira órtese para vocês darem uma olhada. Potencializa movimento de mão segurando o punho. O próximo modelo que tem, esse aqui, um material novo. O que tem de vantagem nele? É muito mais fácil de moldar. É da Fixit, é uma empresa brasileira. E aí você molda, também mesma coisa, a gente recebe esse material e molda na mão da pessoa. Trava o punho, mesmo sistema daquele,
e aí eu consigo movimentação aqui e ter mais força na pegada. Então, é a mesma coisa da órtese anterior, só que um modelo diferente, tá? Por fim, dois outros modelos muito utilizados que vocês devem ter visto na live. Aquela funcional para polegar, em que eu encaixo o polegar aqui. Essa não foi feita na minha mão, ela tá até pequenininha, mas vou usar para mostrar para vocês, tá? Ela posiciona o polegar aqui para dentro, formando aquela pega, aquela concha da mão que fica funcional. Então ela segura, não deixa o polegar cair para trás ou ele ficar aqui do lado. Ó. Tô tentando puxar ele pro lado aqui, nem consigo. E fora isso, essa órtese tem uma coisa bem interessante que a gente faz ela moldando, afundando aqui no meio, que aí eu deixo a mão, eu forço aqui no meio e forço a concha. Forçou a concha, eu consigo ter funcionalidade na mão, sem contar que eu posso ficar apoiado, aí eu não preciso mais daquela bolinha que vocês viram no início, posso ficar apoiado com a mão tranquilamente, ó. Minha mão está em posição e descansando. Isso é bem interessante, que evita até, tem casos de paciente que me relatam quando eu coloco essa órtese que até a dor no cotovelo diminui, tá? E aí por fim, a última, essa aqui é uma órtese que a gente chama de posicionamento noturno, tá? É uma órtese de repouso. A gente vai usar ela só para dormir e para repousar a mão. Ela pega tudo, ó. Posiciona bem a mão. Vocês verem minha mão aqui, ela tá descansando aqui dentro e numa posição totalmente funcional, uma posição que eu uso a mão mesmo, ok? E isso fica extremamente confortável. E aí evita o que com essa órtese? Evita que à noite eu faça movimentos de fechamento da mão, porque à noite normalmente a gente entra em padrão flexor, que a gente chama, a gente dorme mais encolhidinho, mais dobradinho. E aí a órtese ela faz exatamente isso, ela impede que a mão crie posições viciosas, posições ruins que mais para frente vão dificultando cada vez usar o antebraço. Então acho que é isso que eu tinha de dica para dar para vocês hoje. Então fiquem à vontade de mandar perguntas. Um abração e até mais.